ter outras coisas para fazer também, né? Então, vou aqui começar a compartilhar com vocês a nossa aulinha de hoje. Aqui, ok. Vocês estão observando a minha apresentação, meninas? Sim. Então, sejam bem-vindas, né? Então, esse é o momento que vocês devem aproveitar para tirar dúvidas do conteúdo que nós apresentamos até então. Esta é a nossa 6ª aula remota, ok? Nós tivemos, como eu falei para vocês, feriados e a semana também do curso de nutrição de vocês. Então, na nossa primeira semana de aula, só para a gente contextualizar aqui, para vocês saberem o que nós vimos ao longo desse tempo. Então, eu fiz a apresentação do plano de ensino de vocês, nós discutimos os objetivos da tecnologia de alimentos, sua importância e aplicação, né? Então, na segunda semana de aula, nós discutimos sobre as áreas em que se baseiam a tecnologia de alimentos, os fatores que contribuíram para o desenvolvimento, as tendências e inovações na área da tecnologia de alimentos. Fizemos uma breve introdução sobre a conservação dos alimentos, discutindo quais eram os objetivos, as causas e as principais reações. Entre as reações, nós citamos, nessa segunda aula, a reação de Maillard. Na terceira aula, nós já enfatizamos melhor a reação de Maillard, discutindo também sobre a reação de caramelização, a oxidação do ácido ascórbico, né, entre outras reações de escurecimento que se observa também nos alimentos. Não é isso que nós... Só estou situando antes de nós, para vocês saberem o que vocês vão estudar para a prova, né? Na quarta aula, nós fizemos a vista aí sobre um artigo que fala sobre escurecimento enzimático. Na quinta aula, nós vimos as reações de oxidação dos lipídios e os princípios da conservação de alimentos. Discutimos sobre os métodos de conservação pelo calor, como o branqueamento, a pasteurização, a tindalização e a esterilização, ok? Então, nós tivemos, além dessas aulas remotas, né, dessas 5 aulas remotas, 2 aulas práticas, onde nós vimos nessas aulas práticas as propriedades redutoras dos açúcares, reação de Maillard, caramelização e a oxidação enzimática, né? Certo? Então, e a outra aula prática foi sobre o processamento de picles, compotas e geleias, tá ok? Então, nós vamos começar a colocar para vocês como revisão, né, a diferença entre ciência dos alimentos e a tecnologia de alimentos. Lembrando que quando nós falamos na ciência, é o conhecimento de propriedades inerentes a cada alimento. Como propriedades essas? Tipo propriedades físicas, como viscosidade, densidade, propriedades químicas, como pH, acidez, certo? Teor de proteína, teor de carboidratos, a composição dos alimentos como um todo, as propriedades biológicas, como micro-organismos totais, micro-organismos deteriorantes, micro-organismos patogênicos, ok? O mapeamento dos micro-organismos totais presentes nos alimentos, como os princípios nutritivos também, certo? Então, a tecnologia utiliza-se
destas propriedades físicas, químicas e biológicas para elaborar métodos, para desenvolver métodos sobre o processamento, o armazenamento. Prof, Oi, a Alice está esperando você aceitar para ela entrar. tá, ok, vou lá. Controle de qualidade também, tá ok? Então, nós utilizamos destas propriedades para o desenvolvimento da tecnologia de alimentos, certo? Então, nas nossas aulas anteriores, nós discutimos sobre. Só um instantinho aqui. Nós discutimos sobre a importância da tecnologia de alimentos, né? Porque principalmente na área de desenvolvimento de alimentos para pessoas com necessidades especiais, e também a oferta de alimentos, a diversificação e o aumento também da quantidade de alimentos, oferecer alimentos convenientemente elaborados para atender a demanda da população como um todo. Então, como eu preparei essa revisão? Fundamentei principalmente nas questões de frequência, nas perguntas que temos nas questões de frequência. E a da primeira semana era uma questão para descrever as aplicações e os objetivos da tecnologia de alimentos, ok? Então, como objetivo, qual é o objetivo da tecnologia? É garantir o abastecimento de alimentos, não é verdade? Esses alimentos nutritivos, saudáveis para o homem e que supra, né? Com o objetivo de suprir essas necessidades energéticas, plásticas, mediante o consumo de produtos procedentes do reino animal, vegetal e mineral. E a aplicação da tecnologia de alimentos? A aplicação, ela está no desenvolvimento de novos produtos alimentícios, não é verdade? De desenvolver produtos, como eu já falei, para indivíduos que tenham necessidades especiais, alimentos com propriedades funcionais, essa é a nova tendência da tecnologia de alimentos, ok? Aliar o alimento como na prevenção de doenças, alimentos que tragam bem-estar para a saúde do indivíduo, certo? Desenvolver alimentos para idosos, para pessoas que tenham, por exemplo, algum tipo de dificuldades, de doenças como os celíacos, diabéticos. Então, a aplicação da tecnologia ela é bem ampla e envolve desde a produção da matéria-prima, desde a agricultura, até a chegada do alimento à mesa do consumidor, ok? Ou seja, qual é a melhor forma daquele consumidor utilizar aquele produto de maneira que ele obtenha o máximo possível das propriedades, não só nutritivas, mas também das propriedades sensoriais daquele alimento. Ainda na primeira semana, então, vocês viram que a aplicação é vasta, né? Oferecer alimentos de forma conveniente para atender às necessidades do consumidor. Quando eu falo conveniente, em função do estilo de vida, alimentos minimamente processados, não é verdade? E entre outros, como nós já discutimos. E coloquei para vocês também, para descrever em no mínimo 10 linhas, quais as principais tendências e inovações na área da tecnologia de alimentos
enfatizando como o seu desenvolvimento pode colaborar para fixar o homem no campo. Então, nós discutimos, quando apresentamos esses tópicos para vocês, que acredita-se, né, que 40% dos alimentos, eles são perdidos, principalmente na América Latina, ok? E, normalmente, países em desenvolvimento, quanto mais subdesenvolvido é um país, maior ocorre perdas desses alimentos, e isso aqui diminui a disponibilidade de alimentos para a população como um todo. Nessa diminuição da disponibilidade de alimentos, o que nós observamos? Matérias-primas que são descartadas. Isso tem um impacto muito grande, o que do lado econômico, certo? De uma população produtora como um todo. Por que se perde tantos alimentos? Por falta de quê? De tecnologias adequadas. Tecnologias adequadas que pode ser utilizada lá no campo, melhorar a colheita e matéria-prima, que muitas vezes você não pode vender para consumo in natura, ela pode ser utilizada para elaboração de um produto industrializado, tipo uma polpa de fruta, ok? Um suco de frutas, uma geleia, uma compota, enfim, tem uma série de alimentos que podem ser desenvolvidos com aquela matéria-prima que muitas vezes não tem aceitação no mercado, ou mesmo frutas com pequenas lesões, e toda esta tecnologia que pode ser desenvolvida, esse método de produção, ele poderia ser realizado de forma comunitária, pela população rural, de forma o quê? A oferecer, agregar valor a esta produção agrícola, de forma que aumentasse o rendimento, né? Aumentasse o financeiro dessa população, de maneira a garantir emprego para a população rural, que muitas vezes, como a agricultura é sazonal, não tem colheita, não tem plantação, esse pessoal do campo, eles vêm para a cidade, chega na cidade, eles não sabem aonde trabalhar, eles não têm, como eu posso dizer para vocês, eles não têm treinamento para trabalhar em outras áreas. E o que nós temos? Nós temos o subemprego, a marginalidade, né? Então, se adotassem tecnologias adequadas, poderíamos garantir trabalho para esse povo no campo e aumentaria-se também a oferta de alimentos e diminuiria as perdas, certo? Então, isso seria uma maneira, né, de promover o desenvolvimento da tecnologia, fixando o homem no campo. E em relação a tendências e inovações, estaríamos ali naquele ponto que nós discutimos como tendência e inovação atual, encontrar um equilíbrio, né? Então, a tendência da população atual é minimizar o consumo de açúcar, menor teor de açúcar, menor teor de calorias, menor teor de gordura, certo? O produto mais natural possível, com o mínimo de processamento, certo? Para quê? Para garantir as suas propriedades nutricionais,
o máximo possível, porque vocês vão ver também que quanto mais processado é um alimento, menor o que o teor de nutrientes, certo? Então, a tendência é essa, o mais natural possível, o menos processado possível, mantendo que o máximo possível os seus princípios nutritivos, certo? Qualquer dúvida, meninas, vocês podem entrar e perguntar, tá ok? Então, uma questão de frequência que nós colocamos é esta aqui de múltipla escolha, que relata que a tecnologia de alimentos é o que? A aplicação da ciência de alimentos, como nós já falamos, para seleção, conservação, transformação, acondicionamento, distribuição e uso de alimentos. Esses alimentos, é claro, têm que ser nutritivos e seguros. Então, entre os vários objetivos da tecnologia de alimentos, ele pede qual dos objetivos abaixo não se enquadra dentro da tecnologia de alimentos. Vamos observar que na primeira ele diz que a tecnologia tem como objetivo conservar os alimentos, sim, para atingir aumento suficiente da vida útil dos alimentos. É verdadeiro, né? Então, uma aplicação é conservar para a gente ter o quê? Aquele alimento por mais tempo possível. Outra alternativa, a tecnologia de alimentos tem como objetivo preparo de produtos para indivíduo com necessidades nutritivas especiais. Sim, como crianças, idosos, diabéticos, celíacos, hipertensos, e entre outros. Sim, isso é verdadeiro também. A C, obter o máximo aproveitamento dos recursos nutritivos. Verdade, até isso que nós estávamos discutindo anteriormente. Não é verdade? Poderia o quê? Desse máximo aproveitamento dos recursos nutritivos, manter o homem no campo com um ganho maior para ele, agregando valor à sua produção. A D, a tecnologia tem como objetivo diversificar os alimentos para satisfazer as necessidades da sociedade. Sim, as mulheres, hoje em dia, elas trabalham, o que não ocorriam há algum tempo atrás. Então, também é um desafio desenvolver alimentos convenientemente preparados, alimentos que ali, nutrientes, minimamente processados, ok? Ao rápido preparo, ok? E a última alternativa diz que tem como objetivo garantir o abastecimento de alimentos nutritivos ou não e saudáveis. Não, a garantir o abastecimento de alimentos nutritivos, né? Então, não vou garantir o abastecimento de um alimento que não seja nutritivo. Então, a alternativa incorreta, né, que não se enquadra dentro dos objetivos da tecnologia de alimentos, é a letra E, certo? Então, vamos lá. Aqui. Esta questão é uma questão sobre atividade de água. Lembram vocês que quando eu quero determinar a água em um alimento, eu determino como teor de umidade. Conhecendo o teor de umidade, o que é a umidade? É a água total presente no alimento. É a soma da água livre mais a água ligada. A água livre é medida pela atividade de água. Então, a atividade de água, ela vai indicar o teor de água livre de um alimento. Não sei se vocês se lembram, mas nós falamos que a atividade de água, ela varia de 0 até 1, a 1, né? De 0 a 1. E, conhecendo a atividade de água, nós podemos prever as possíveis reações de alterações que esse alimento está sujeito, né? Certo? Então,
vocês observem esse gráfico que nós temos aqui, essa curva verdinha é relacionada ao quê? À oxidação dos lipídios, essa azulzinha, a oxidação lipídica. Então, observem, meninos, como ela ocorre em larga faixa de atividade de água, né? Essa curva aqui azulzinha, né? Desde inferior a 0,2, a 0,3, vocês podem observar que praticamente é a única reação que ocorre em atividade de água inferior a 0,3, né? Então, olha, em atividade de água inferior a 0,3, a única reação que ocorre é a oxidação dos lipídios. Não quero dizer que ela não ocorra em outras atividades de água. Ela ocorre, vocês podem observar que o ótimo dela é em torno de 0,6. Por quê? A oxidação dos lipídios é uma reação química. E a atividade de água ótima para reações químicas e bioquímicas é entre 0,4 a 0,8, como vocês podem observar. O pico da oxidação dos lipídios e o pico também do escurecimento não enzimático, que seria esse escurecimento não enzimático. Seria a reação de Maillard, caramelização, a de oxidação do ácido ascórbico, e temos essa outra azulzinha aqui, ó, que é a atividade enzimática, que seria as reações bioquímicas. Então, elas apresentam um ótimo entre 0,4 a 0,8. O que eu quero dizer ótimo? É velocidade máximas, né? São atividades de água melhores para elas. E nós podemos observar que a atividade de água inferior a 0,6 não se observa crescimento de micro-organismos, nem de fungos, nem de leveduras e nem de bactérias. E é importante observar que os livros, eles colocam que a atividade de água ótima para o desenvolvimento de fungos é acima de 0,7. É fungos ou bolores, né? E das leveduras acima de 0,8, e das bactérias, elas necessitam de atividade de água maiores para se desenvolverem, então, acima de 0,9. Vocês poderiam me perguntar, professora, por que próximo a 1, observem, próximo a 1 e próximo a 0, a velocidade das reações químicas e bioquímicas tendem a 0. Por quê? Porque próximo a 0, o meio está muito imobilizado. O que eu quero dizer com meio muito imobilizado? Eu não tenho encontro entre o solvente, né, e as moléculas do alimento para que ocorram as reações de alterações. Porque para ocorrer qualquer reação de alteração, eu tenho que ter o encontro dos reagentes. E próximo a 0, não tenho água, não tenho solvente. Então, a reação é dificultada. A não ser a oxidação dos lipídios, vocês podem observar que o ranço, ele ocorre mesmo naqueles alimentos congelados, ok? E próximo a 1, o que acontece? Eu tenho muito solvente, ou seja, baixa concentração do soluto, baixa concentração de alimentos. Então, eu tenho uma concentração baixa e a probabilidade, então, dessas moléculas do alimento se encontrarem para ocorrerem as reações, é igualmente pequena, tá ok? Então, vamos ver se com estas informações vocês vão responder adequadamente esta questão, que é de revisão da segunda semana. Então, nós temos aqui no item 1 que diz o seguinte: alimentos com atividade de água superior a 0,6, como o leite em pó e as compotas, são muito perecíveis devido às condições ótimas
para o desenvolvimento de micro-organismos, ok? Então, nós podemos dizer que alimentos com atividade de água superior a 0,6 temos sim condições para desenvolvimento de micro-organismos. Só que o leite em pó e as compotas, esses alimentos têm uma atividade de água inferior a 0,6, certo? E o leite em pó, como é um alimento que tem baixa quantidade de água livre, não tem condição ótima para o desenvolvimento de micro-organismos. E nem as compotas, porque as compotas têm o quê? A presença do açúcar. E o açúcar é um soluto que, ao ser adicionado, vai diminuir a atividade de água. Por quê? Vai aumentar a pressão osmótica do alimento. Então, essa 1 está incorreta. A 2, as reações químicas e bioquímicas são favorecidas pela atividade de água acima de 0,8. Nós falamos que ótimo é 0,4 a 0,8. Acima de 0,8, eu tenho baixa concentração de soluto. Então, o que acontece? A probabilidade de termos as reações é pequena, né? Então, está errada essa 2. A terceira, a oxidação lipídica ocorre em ampla faixa de atividade de água, incluindo alimentos desidratados, como leite em pó, e alimentos congelados. Isto é verdadeiro. Lembra aquela curva em ampla faixa de atividade de água que nós vimos anteriormente? Então, alimentos como leite em pó e alimentos congelados tem a oxidação dos lipídios que continua a ocorrer. Por isso que no leite em pó nós temos a presença de antioxidantes, né, que são adicionados para prevenir o ranço oxidativo. A 4. É possível conhecer o valor da atividade de água de um alimento pela determinação da umidade em estufas acima de 5? Não, lembra que eu falei que a umidade, o que é? A água total presente nos alimentos, ou seja, a soma da água livre mais a água ligada. Determinando só a umidade, nós não temos referência da forma como essa água está distribuída no alimento. Então, eu tenho que determinar separadamente a atividade de água, e tenho um aparelho próprio para isso, ok? Então, é a letra A, o que está verdadeiro, né? Então, temos uma outra pergunta, na quarta semana, várias perguntas, certo? Que, na verdade, está aqui para descrever sobre os métodos que podem ser utilizados para inativação enzimática e seus mecanismos de ação. Então, será como que nós podemos prevenir a ação de enzimas? Ok? Então, vocês viram pelo calor, através do método do branqueamento. Nós podemos também inativar pela adição de ácidos, como vocês também viram. Podemos também impedir a ação das enzimas através de substâncias antioxidantes, né, como metabisulfitos, compostos à base de enxofre, entre outros, retirando o oxigênio do meio também, certo? E explicar por que 50% das frutas tropicais são perdidas devido às reações de escurecimento enzimático. Isso é um dado preocupante que relata que 50% das frutas são perdidas. Então, o que nós podemos fazer para prevenir esse escurecimento? Bom, são perdidas as frutas porque nas frutas nós temos a enzima. Qual é a enzima responsável pelo escurecimento? Que é a polifenol oxidase, que é uma enzima que, em contato com o substrato, que seriam os polifenóis presentes nas frutas,
vão formar os taninos, ok? Então, nós podemos prevenir tendo cuidados na colheita do fruto, no transporte, no armazenamento, porque qualquer lesão que ocorra na parede dos frutos, lesão celular, vamos colocar em contato o substrato com a enzima e dessa forma aumentar a velocidade da reação. Da nossa aula prática, nós temos uma perguntinha também que diz que como podemos experimentalmente reconhecer se um açúcar é redutor ou não. Lembra que eu falei para vocês que eu não queria entrar no mérito do conceito em função da estrutura química, mas queria que vocês soubessem como fazer na prática para verificar se um açúcar é redutor ou não. Só lembrando que todos os monossacarídeos são açúcares redutores, tipo glicose, frutose, né, galactose, manose. E os oligosacarídeos, eles são classificados como redutores e não redutores. Disse também para vocês que um açúcar não redutor importante em alimentos é a sacarose, que todos os outros que nós usamos bastante, que tem relevância dentro dos alimentos, eles são redutores, né? A sacarose é não redutor, ok? E para verificar se um açúcar é redutor ou não, o que nós fizemos na prática? Adicionamos o reativo de Feeling, né? Certo? Lembra que o reativo de Feeling é a base de cobre mais 2. Então, ele tem uma coloração azul. E em presença do açúcar redutor, o que acontece? O cobre mais 2, ele é reduzido a cobre mais 1, e nós temos a mudança de cor, de azul para um vermelho tijolo, certo? Então, se eu coloquei o reativo de Feeling em um meio e a coloração mudou de azul para vermelho tijolo, significa que o açúcar é redutor. Se manteve a sua coloração, significa que ele é não redutor. E o que é um açúcar invertido? Nós falamos que açúcar invertido o que é? É uma solução de sacarose obtida pelo aquecimento em meio ácido, né? Então, é uma mistura de quantidades iguais de glicose e frutose. Então, o açúcar invertido é uma mistura que nós chamamos equimolecular. O que quer dizer equimolecular? De quantidades iguais de glicose e frutose, obtida pelo aquecimento da sacarose em meio ácido. A aplicação desse açúcar na indústria de alimentos é para melhorar a textura, vai conferir uma textura mais macia, evitar a presença de cristais, aquela textura arenosa. Também vai influenciar na cor, no sabor dos alimentos. Na cor, porque o açúcar invertido, ele é redutor, certo? Ao passo que a sacarose é não redutora. E vocês viram que o açúcar redutor, ele pode produzir a reação de Maillard em presença de aminoácidos, certo? Então, a reação de Maillard, que é responsável pelo sabor e cor dos alimentos, certo? O açúcar invertido, eu vou ter a glicose e a frutose, que ela é mais doce do que a sacarose. Então, eu vou ter um teor maior de doçura e também é mais solúvel. A frutose é mais solúvel de todos os açúcares. Então, por isso que nós evitamos a presença dos cristais de açúcar, aquela textura
arenosa, né? Então, a indústria utiliza o açúcar invertido para melhorar a textura, evitar a presença de cristais, para melhorar o sabor, a cor dos alimentos. E como é possível detectar na prática a inativação enzimática? Lembra que vocês fizeram? De que maneira vocês fizeram? Com uma gotinha de guaiacol e água oxigenada, né? Certo? No alimento após o seu branqueamento. Certo? Ok? E o que acontece? Vocês viram se desenvolver uma coloração marrom, significa que a enzima ainda está ativa. Se não observar a coloração marrom, significa que nós inativamos a enzima. E a enzima que é utilizada para detectar na prática é a peroxidase. Por quê? É uma enzima termorresistente, ao contrário da fosfatase, né, que não é termorresistente. As diferenças entre as reações de Maillard e de caramelização. A reação de Maillard, só lembrando, é a reação responsável pela cor e sabor dos alimentos. Eu preciso da presença do açúcar redutor e de aminoácidos, certo? Tem a degradação de Strecker. A degradação de Strecker é o passo da reação de Maillard, onde serão formados aqueles compostos voláteis que serão responsáveis pelo aroma do alimento, são aldeídos, ésteres, certo? Ao passo que a caramelização é apenas resultado do aquecimento de açúcares, redutores ou não redutores, não necessariamente em presença de aminoácido, não precisa de aminoácido, certo? Inclusive, vocês viram que as duas reações envolvem o quê? Polimerização, degradação dos açúcares, mas Maillard precisa de aminoácidos, a caramelização não. Ok? Então, colocamos aqui para vocês lembrarem das reações de escurecimento enzimático, né? Então, para prevenir, eu posso diminuir o pH. Só um instantinho, gente. Adicionando ácido, certo? Então, nós podemos adicionar vários tipos de ácido cítrico. Por que o ácido? Qual é o mecanismo de ação do ácido? Nós temos que a enzima que provoca o escurecimento, ela tem um pH ótimo entre 5 a 7. Ok? Então, se nós adicionarmos ácido em quantidade suficiente para o pH cair, diminuir em valores menores do que 3, essas enzimas, elas são inativadas. Como são? Elas são desnaturadas pelo pH, não é verdade? E uso de compostos químicos sulfurados, como metabisulfito de sódio, eles vão atuar aqui como antioxidante, vão impedir que a reação ocorra. E o branqueamento, o uso do calor. Vocês viram que a enzima tem uma temperatura na qual a sua atividade é ótima, né? Então, para valores superiores, de temperaturas superiores, a enzima, ela é desnaturada. Então, a enzima é uma proteína, então ela vai perder a sua atividade biológica, certo? Então, as estratégias, essa adição de ácido, as substâncias antioxidantes, como esses compostos sulfurados, e o próprio branqueamento, o uso do calor, ok? Alguns ácidos também são usados como antioxidantes, eles também, além de desnaturar a enzima,
se eles, dependendo da quantidade que seja adicionado, o que vai acontecer? Ele vai ter essa atividade também antioxidante. A reação, só um instantinho aqui, vou voltar. Então, a reação que é responsável pelo escurecimento, nós temos aqui, né? Então, tem a polifenol oxidase, que é PPO, né? Em presença de oxigênio, observem que a reação precisa do oxigênio para que ela ocorra. Então, em contato com os compostos fenólicos, produz-se as quinonas, que são aqueles compostos escuros, pigmentos coloridos que são formados da união dessas quinonas com aminoácidos, proteínas e compostos fenólicos, ok? Então, nós temos aí a reação. Então, vocês observem que qualquer dano que ocorra nas paredes das células dos frutos, como cortes, o manuseio inadequado, eu vou à feira comprar as hortaliças, o consumidor aperta as hortaliças, certo? Então, essas ações vão promover o quê? O encontro das enzimas, das polifenol oxidases, com quem? Com os compostos fenólicos presentes no fruto, e vão provocar mudanças na cor, textura, sabor dos frutos e hortaliças em geral, ok? A pergunta relacionada só um instantinho aqui, ao açúcar invertido, eu coloquei aqui para vocês, que o açúcar invertido, então, o que é? Ele é obtido da hidrólise da sacarose, né, por ácidos diluídos ou mesmo enzimas. Tem uma enzima que é a invertase. Observe que nós temos aqui a sacarose, a molécula da sacarose, que é a união de glicose e frutose, em presença de água. Então, quando ocorre a hidrólise, que essa hidrólise, ela pode ser por ácido, ou mesmo por uma enzima, que é a invertase. A indústria utiliza basicamente a invertase. O que faz? Quebra essa ligação, né? Quebrando essa ligação, nós temos a frutose e a glicose, 2 monossacarídeos. Por isso que o açúcar invertido, ele é redutor. Por quê? Todos os monossacarídeos são açúcares redutores, certo? E as vantagens do uso do açúcar invertido como eu já falei para vocês, a elevada solubilidade da frutose, que é o mais doce, mais solúvel de todos os açúcares, que vai dificultar a cristalização. Também ela tem o seu sabor doce aumentado e vai diminuir os riscos de cristalização. Então, eu vou ter aí um açúcar mais fluido, mais líquido, sem a presença de cristais e bem doce. Vai melhorar também a cor e o sabor dos alimentos. Vocês não me perguntaram, mas eu pergunto para vocês, por que será desta denominação? Por que a mistura de glicose e frutose obtida do aquecimento da solução de sacarose é chamada de açúcar invertido? Bom, isso se deve a uma propriedade física que é o desvio do plano da luz polarizada, certo? Então, toda substância opticamente ativa, né? Toda substância oticamente ativa, o que seria uma substância oticamente ativa? Aquela substância que tem um carbono assimétrico, lembram lá de bioquímica fundamental, ela desvia o plano da luz polarizada.
para a esquerda ou para a direita, sendo, não sei se vocês se lembram, destrógera ou levógera. Destrógera, ela desvia o plano da luz polarizada para a direita, como vocês estão vendo, a solução de sacarose. Então, se eu pego uma solução de sacarose e observo num aparelho chamado de polarímetro, que é um aparelho como esse que vocês estão vendo, o ângulo aqui de desvio da luz plano polarizada, eu vou ver que ele desvia 66,5 graus para a direita, ok? E se eu pego essa mesma solução após o aquecimento em meio ácido, ou seja, quando eu tenho o açúcar após a hidrólise ácida ou enzimática e levo ao aparelho no polarímetro, eu vou observar que muda o ângulo de desvio. Ou seja, eu passo a ter o desvio da luz plano polarizada para quê? Para a esquerda, em menos 19,7 graus, como vocês estão observando aqui, tá ok? Então, por isso que eles denominam de açúcar invertido, porque a solução resultante desvia o plano da luz polarizada em sentido oposto ao da solução de sacarose. Isso é claro, igual eu vejo o pH em um pHmetro no laboratório, essa propriedade física, que é o desvio da luz, do plano da luz polarizada, eu vou observar nesse aparelho que nós chamamos de polarímetro, né? Então, esse ângulo que vocês estão vendo aqui, tá? Então, porque quando eu tenho a luz, ela emite radiações em todos os sentidos. Então, eu tenho uma luz despolarizada. No aparelho eu tenho um polarizador. O que seria esse polarizador? Que faz com que a luz seja polarizada verticalmente, ou seja, que essa luz ela se projete em um único sentido, ok? Mas se eu coloco uma substância no aparelho, que essa substância ela seja opticamente ativa, ou seja, que ela tenha um carbono assimétrico, ela vai poder desviar esse plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Se era para a direita, aqui está vendo esse sinalzinho positivo, indica que é no sentido horário. Esse valor negativo indica que é no sentido anti-horário. Então, esse daqui é para a esquerda e o mais 66,5 para a direita. Então, ok? Qualquer dúvida, meninos? Perguntem aí, certo? Colocando, então, seguindo, do açúcar redutor, lembram que nós pegamos os tubinhos de ensaios, colocamos os açúcares e colocamos o reativo de Filling, né? Reativo de Filling é a base de cobre mais 2. E o que acontece? Em presença do açúcar redutor, que vocês estão vendo aqui representado pelo aldeído redutor, eu posso ter aldeído ou cetona também. Lembra que os carboidratos são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, certo? Que reagindo, então, com o reativo de Filling, eles vão reduzir o cobre mais 2 a cobre mais 1 aqui e produzir esse composto CO2O, que é o óxido de cobre, que tem um precipitado vermelho, tijolo, que é essa coloração que vocês estão verificando aqui, tá? Então, eles chamam de reativo de Filling, também alguns chamam de Benedict, e tem um outro reativo que também se utiliza para verificar, que é o reativo de Tollens. Só que o reativo de Tollens não é a base de cobre, é a base de prata mais 1. Nos tubos de ensaio forma-se o quê? Um espelho de prata, porque a prata mais 1 se reduz a prata 0. E ao aquecer em meio alcalino, nós observamos um espelho de prata na parede do tubo de ensaio.
bem interessante a reação, ok? Respondendo aqui para vocês também, como é possível detectar na prática a inativação enzimática, lembra que nós pegamos o vegetal, né, certo? Após o corte, fizemos a imersão em água fervente, depois nós fizemos o resfriamento e, após drenagem, nós colocamos uma gota de guaiacol e uma gota de água oxigenada. E o que acontece? Por quê? O guaiacol, em presença de água oxigenada e da peroxidase, que é POD, né, forma esse composto marrom escuro, esse composto de tetraguaiacoquinona, que tem essa coloração escura. Então, essa coloração escura indica que a enzima ainda, a peroxidase, está ativa. Se não desenvolver essa coloração, significa que a enzima ela foi inativada pelo calor, certo? Então, nós utilizamos a peroxidase porque ela é uma enzima termorresistente, tá bom? Vendo aqui uma revisãozinha sobre um paralelo, né? Então, do escurecimento químico da reação de caramelização, oxidação do ácido ascórbico e a reação de Maillard. Então, nós vimos que a reação de caramelização não requer oxigênio, a de Maillard também não, a do ácido ascórbico sim, porque é uma reação de oxidação. A caramelização não requer aminoácido, não requer o grupo amino, a oxidação do ácido ascórbico sim, e Maillard também. pH da caramelização entre 3 a 9, ácido ascórbico entre 3 a 5, da reação de Maillard, o pH ótimo é próximo à neutralidade, em torno de 7, mais ou menos. Na caramelização, eu tenho o produto final caramelo, na oxidação do ácido ascórbico, as melanoidinas, na reação de Maillard também, ok? Então, só para vocês observaram que a reação de Maillard tem vantagens e desvantagens. Vantagem, tornar o alimento mais aceito pela cor e o sabor desenvolvido. Uma principal desvantagem seria a perda de nutrientes e também a sua não aceitação pelo sabor e o aroma desenvolvido. Por exemplo, como se observa no leite, o HT, certo? Que pode desenvolver um aroma inaceitável. A cor ou pigmento colorido se deve às melanoidinas. O que são melanoidinas, então? São compostos polímeros de alto peso molecular que apresentam nitrogênio e são responsáveis pelaquela cor escura, desenvolvida em função da reação de Maillard, tá ok? Só um adendo aqui no nosso experimento da aula prática sobre a reação de Maillard. Lembra que nós colocamos glicose em uma das placas, leite em pó, e na outra a sacarose e o leite em pó e água. As duas foram preparadas da mesma maneira. Levamos a estufa por 80 graus, mais ou menos por 40 minutos, 30 a 40 minutos, e era para observar, né? Eu lembro até que a temperatura da estufa de vocês não estava adequada, mas eu tenho resultados de outras turmas para vocês verem, que observem como ocorreu o escurecimento nas placas onde a glicose foi adicionada. E naquelas onde a sacarose foi adicionada, a cor permaneceu clarinha, certo? Evidenciando também pelo aroma que desenvolveu-se do sabor de doce de leite nessas placas que tem glicose, mostrando a reação de Maillard precisa do açúcar redutor. Como a sacarose é um açúcar não redutor,
duas placas não ocorreram, não se observou a reação de Maillard. Nesta figura, mostro para vocês o que é o resultado da reação de caramelização. Lembra, em pH neutro, na água, praticamente não observamos a reação de caramelização pelo tempo que nós deixamos. Observamos que em meio ácido a reação começou a escurecer depois, meio alcalino começou antes, mas se nós compararmos no mesmo tempo, a intensidade da cor no meio ácido foi mais intensa, né? Mostrando que o meio ácido e alcalino, eles catalisam a reação de caramelização, ou seja, aumentam a velocidade da reação de caramelização. E meio alcalino, a degradação dos açúcares começa, a gente pode observar mesmo na temperatura ambiente, que começa a modificar a cor, a já se formar o caramelo, ok? Por isso que nós temos os caramelos na indústria que são utilizados à base de sais de amônio, ok? Então, seguindo aqui, na quinta semana, foi colocada, desculpa aqui, só um instantinho, esta questão para vocês responderem. Tipo, para marcar a pergunta, a resposta incorreta. Então, a caramelização é causada pela decomposição dos açúcares e ocorre em altas temperaturas, verdadeiro. A única exceção é que não pode ser acima de 200 graus Celsius, certo? Porque se for acima de 200 graus Celsius, eu tenho a carbonização dos açúcares, certo? A reação envolve proteínas e não deve ser confundida com a reação de Maillard. Esta informação está errada, não envolve proteínas, basta o aquecimento de açúcares, certo? Então, a letra A é a incorreta. As outras alternativas, elas estão corretas, até aquela que diz que as reações de escurecimento não enzimático, como eu coloquei para vocês, Maillard, caramelização, oxidação da vitamina C, que é do ácido ascórbico, certo? Que o escurecimento enzimático, ela pode ser dificultada, retardada, se nós retirarmos o oxigênio da superfície do vegetal, para prevenir o escurecimento e adicionar também substâncias químicas, como os ácidos, os metabisulfitos, para bloquear a reação, né? Ok? Vamos ver esta pergunta. Esta questão, ela descreve a prática, que em uma das placas, relatando que colocou sacarose, 5 gramas, 10 gramas de leite e água. Na outra, 10 gramas de leite, glicose, na placa B, e 10 mililitros de água, certo? Então, as placas foram levadas à estufa 80 graus por 30 minutos. Então, nós avaliamos que no experimento em que ele utilizou a glicose, na placa B, foi observada uma coloração marrom e um aroma intenso característico de doce de leite. E podemos concluir, então, que foi necessário a presença da glicose e do açúcar redutor para observar o quê? A reação de Maillard. Enquanto que, né, o 2 diz que o uso da sacarose no experimento realizado na placa A conduziu aquela coloração clara que vocês viram e manteve o odor do leite em pó. Ele diz que a sacarose é um açúcar não redutor, é verdadeiro, né? E que quando aquecida por um determinado tempo e temperatura, em presença ou não de catalisadores, forma o caramelo, verdadeiro, né? Certo? Então, essas duas são verdadeiras, mas a 2 não é explicação da 1, não é justificativa da 1. Então, a resposta correta aqui seria a letra B. Ok? Qualquer questão, gente, qualquer dúvida, vocês podem me questionar. Nós vimos como última reação a oxidação dos lipídios. Não sei se vocês se lembram, mas eu disse que a reação de oxidação dos lipídios é uma reação
muito importante, porque promove alterações na qualidade nutricional e sensorial dos alimentos. Nutricional, porque diminui o seu quantitativo em ácidos graxos essenciais, porque vai hidrolisar esses ácidos graxos, certo? E também pode ser formado compostos tóxicos nos alimentos. Então, isso pode trazer danos à saúde, comprometer a qualidade sensorial do alimento, diminuir o seu valor nutricional. E a deterioração dos lipídios pode ser através dessas duas reações de oxidação. Tem mais uma, tá, gente? Essas são reações indesejáveis. Eu tenho uma outra reação, que é o ranço perfumado, que é um tipo de oxidação de lipídios que é desejado, principalmente em queijos, aqueles queijos que sofrem inóculo de micro-organismos, principalmente de fungos, para produzir aqueles aromas especiais, como queijo roquefort, camembert. Isso é um tipo de ranço perfumado, diferente desses dois que nós estamos falando, do ranço hidrolítico e do ranço oxidativo. Esse ranço hidrolítico é uma reação de hidrólise. Hidrólise de quê? Dos triglicerídeos, dos triacilglicerídeos. Então, quebra-se na ligação éster. Essa quebra pode ser provocada por enzimas, como as lipases, por agentes químicos, como ácidos e bases, em presença de água. Então, o ranço hidrolítico é mais favorável naqueles triglicerídeos que apresentam ácidos graxos de baixo peso molecular, certo? Como o leite e o leite de coco também, né? E o que acontece? Forma-se, então, compostos carbonilados, que são responsáveis pelo odor desagradável do alimento, certo? Que é um tipo de ranço, em produtos como a manteiga, certo? A manteiga, ela também tem ácidos graxos de baixo peso molecular e é suscetível ao ranço hidrolítico, além do leite e do coco, certo? E o outro tipo de oxidação, que é a oxidação autocatalítica, que nós discutimos, que ocorre em 3 etapas. A primeira etapa envolve a formação do radical livre. Lembra que nós citamos que o radical livre, a sua formação é energeticamente desfavorável, por isso que eu tenho que ter algo para fornecer essa energia, como a presença de oxigênio, luz, metais, temperatura. Então, fornece energia para remover um átomo de hidrogênio próximo à dupla ligação, porque essa oxidação autocatalítica, ela ocorre nos ácidos graxos insaturados. Lipídios ou óleos e gorduras, né, que contenham ácidos graxos saturados, aqueles ácidos graxos saturados, eles não sofrem esse mecanismo, porque não é energeticamente favorável à formação, à iniciação ou à indução. Então, nos saturados, tem-se o ranço hidrolítico, nos insaturados, o ranço por oxidação autocatalítica, né? Então, começa como? Removendo esse hidrogênio desse grupo R e forma-se o quê? Os radicais livres, certo? Isso é favorecido por presença de luz, metais. E o que acontece? Esse radical livre, uma vez formado, passa para quê? A segunda etapa, que ele vai se combinar com o oxigênio, e uma vez que se liga ao oxigênio, vai formar um radical que nós chamamos de peróxido,
esse radical peróxido, ele vai remover hidrogênio de outra molécula de ácido graxo insaturado, certo? E assim ocorre a propagação da reação em cadeia, ok? Então, nessa propagação, não se observa-se a formação de produtos primários, mas não alteram ainda o sabor e o odor. O que vai ocorrer no final da reação, onde ocorre a decomposição desses hidroperóxidos, tá ok? Que formam-se compostos carbonilados que vão conferir aroma desagradável ao alimento, ok? E eu posso retardar essa reação adicionando antioxidantes, que esses antioxidantes, eles podem ser, por exemplo, BHA, hidroxibutilanisol, BHT, hidroxibutiltolueno, TBHQ, terxibutihidroxiquinona. Tenho antioxidantes naturais, naturalmente presentes nos óleos, como os carotenoides, tocoferóis, a presença de ácido cítrico e EDTA, que vão funcionar como quelante ou ligante de metais, porque os metais, eles fornecem energia para formar o radical livre, certo? E a própria embalagem, ela funciona como uma barreira física, né, para evitar a oxidação. E tem-se também a adição de gás inerte para substituir o oxigênio, para retardar a oxidação de vinhos, óleos vegetais. E se nós quisermos verificar se um óleo ele está ranço ou não, tem uma reação, que é a reação de Kreiss, né? Então, nessa reação, eu uso um reagente chamado de fluoroglucina em meio ácido, certo? Então, eu coloco a fluoroglucina em meio ácido e adiciono o óleo gordura, que é os triglicerídeos. Se conferir essa coloração rosa ou vermelha, significa que eu tenho a presença do composto carbonilado. Então, já passou por aquela terceira fase da reação do ranço oxidativo, que é o término. Então, esse óleo está alterado devido a esses compostos carbonilados, principalmente o aldeído malônico ou o aldeído epidrínico, que são utilizados para indicar esse tipo de ranço, ok? Então, uma reação bem simples e bem útil para verificar a qualidade do óleo, aquele óleo, principalmente, que muitos reutilizam, ok? Então, envolvendo a questão de frequência, nós temos o fluxograma, né, de produção de picles, ok? Então, lembrando aqui, recordando da sequência. Recepção, né, seleção, o que vocês fizeram em seguida? A lavagem e a sanitização. A lavagem e a sanitização refere-se à etapa da higienização, né? A higienização, ela é composta, então, dessas duas etapas, a lavagem. Qual o objetivo da lavagem? Remover sujidades, sejam elas orgânicas ou inorgânicas, que estejam aderidas à superfície do fruto, ok? E após essa lavagem, faz-se a sanitização, ok? A sanitização, ela tem por objetivo eliminar micro-organismos patogênicos e reduzir os micro-organismos deteriorantes, aqueles conhecidos como saprófitos, ok? A níveis considerados seguros, ok? Depois dessa lavagem e sanitização, por que está a seleção depois? Eu posso fazer seleção antes e depois também, porque, às vezes, principalmente as folhas, elas quebram, amassam, se danificam durante esse período de
lavagem e sanitização, eu posso removê-las. Depois faz-se o que? O descascamento e o corte. Depois do corte, o que nós realizamos? O branqueamento, ok? Então, depois do branqueamento, o resfriamento, certo? Depois do resfriamento, vocês fizeram o enchimento, colocaram a hortaliça dentro do recipiente, adicionou-se a salmoura, a calda ácida, certo? Depois, nessa etapa 2, que etapa 2 é essa daqui? A exaustão. Lembra qual é o objetivo da exaustão? Eliminar aqueles gases oclusos no interior da matéria-prima. Fez-se o fechamento hermeticamente e realizou-se o tratamento térmico. Tratamento térmico com o objetivo de eliminar micro-organismos patogênicos e reduzir os deteriorantes a níveis considerados seguros, né? Certo? E resfriamento, fizemos depois o armazenamento, está lá o nosso picles. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Etapa 2 refere-se ao branqueamento, porque ele coloca aqui que etapa 1, 2 e 3 são, respectivamente, 1, desintegração. Para fazer o picles, a gente não utilizou-se da desintegração. Desintegração seria o despolpamento, colocar em um liquidificador, certo? Nós fizemos isso com, por exemplo, o morango, o abacaxi, para o preparo de geleias, mas não para o preparo de picles nem compotas. Ok? A 2 não é o branqueamento, a 2 é a exaustão e o 3 o tratamento térmico. Ele diz que 1 corresponde à etapa que inclui a inativação de enzimas causadoras de alterações nas características sensoriais do produto. Então, eu estou observando que temos 2 respostas corretas, né? Porque aqui é o branqueamento, então incluir inativação de enzimas. Sim, eu posso considerar aqui quem colocou a e a C estão corretas, certo? Porque a A1 também se refere ao branqueamento, que promove a inativação de enzimas. A 2 é o tratamento térmico, não. A 2 é a exaustão. E a execução da etapa 3 adequada da etapa 2 propicia a eliminação de micro-organismos patogênicos presentes. Errado, a 2 é só objetivo eliminar gases que estão oclusos no interior da matéria-prima, que seria a exaustão, tá ok? Então, quem marcou aqui a A e a C, eu considero correto, tá ok? Aqui. Então, seguindo, nós temos que uma questão sobre a pasteurização. Lembrando a vocês que nós vimos a pasteurização, a tindalização, a esterilização, ok? Então, a pasteurização, nós temos a pasteurização lenta e a pasteurização rápida, certo? A pasteurização lenta, ela é inviável para as grandes empresas. A rápida, ela é o tipo de pasteurização viável para as grandes indústrias, certo? Onde nós vimos que na lenta o leite ele é pasteurizado a 65 graus Celsius por 30 minutos e na rápida 75 graus Celsius por 15 a 20 segundos, não é isso? Então, nós observamos qual é o objetivo da pasteurização. É eliminar micro-organismos patogênicos e reduzir a flora deteriorantes a níveis seguros para o alimento, né? Então, o objetivo da pasteurização é eliminar micro-organismos patogênicos. Sobrevivem alguns deteriorantes, por isso que o leite tem que ser armazenado sob refrigeração, porque esses micro-organismos deteriorantes, eles continuam alterando as características do alimento, como a acidez, por isso que a acidez se eleva. Então, diz que tem como função
eliminar as bactérias deterioradoras em parte, mas não total, certo? Consiste na aplicação de um choque térmico para a eliminação da maioria das espécies patogênicas. Os patogênicos têm que ser todos eles eliminados do alimento com a pasteurização. Na aplicação do tratamento térmico a partir do binômio tempo-temperatura, eliminando as bactérias patogênicas? Sim, correto. Tem que eliminar as bactérias patogênicas. Binômio tempo-temperatura que deixa inalteradas as propriedades nutricionais do leite. Vocês sabem que a pasteurização é um tratamento térmico considerado brando, que seria a temperatura inferior a 100 graus Celsius, mas, mesmo assim, promove alterações, sim, nutricionais do alimento, ok? Visa a eliminação de salmonelas, micro-organismo alvo nesse tipo de processo? Não, o micro-organismo alvo aqui é uma bactéria, né, o Bacillus da tuberculose. Então, gente, se nós colocarmos na esterilização, nós temos o processo UHT, que é o quê? A esterilização comercial, né? Que consiste em aquecer o leite a temperaturas acima de 100 graus Celsius, para eliminar micro-organismos totais, tanto os patogênicos quanto os deteriorantes. Mas sobrevivem, como nós citamos na nossa aula, alguns esporos, mas esses esporos são algumas espécies termófilas que são estáveis na temperatura de armazenamento. Por isso que o leite que sofre o processo UHT, que é a esterilização comercial, ele pode ser armazenado à temperatura ambiente. Falei para vocês que eu não tenho um alimento 100% estéril, porque se nós fôssemos esterilizar totalmente o alimento, ele perderia muito de suas características nutritivas e sensoriais e não teria aceitação, certo? Outro detalhe que eu quero falar para vocês seria em função a como que nós podemos verificar a eficiência no processo de pasteurização. Através das enzimas fosfatase e peroxidase. Né? Lembra que nós falamos que a fosfatase é uma enzima que ela é inativada na temperatura de pasteurização. Então, se o leite foi bem pasteurizado, a fosfatase, ela está ausente, certo? Porque ela foi inativada na temperatura de pasteurização. Por outro lado, a peroxidase é uma enzima termorresistente, ou seja, ela só é inativada em temperaturas acima de 100 graus Celsius. Então, na temperatura em que o leite foi pasteurizado, ela está ainda ativa. Então, a fosfatase tem que estar inativa, indicando que se atingiu a temperatura correta de pasteurização, e a peroxidase tem que estar ativa, para nos indicar que a pasteurização é um tratamento térmico suave e que não ultrapassou os 100 graus Celsius, ok? Porque, caso ultrapasse, a peroxidase, ela ficaria inativa, tá certo? Então, gente, deixa eu ver se eu devo falar mais alguma coisa para vocês. Eu acho que citei tudo que está contemplado na prova de vocês e nas questõezinhas também de avaliação, né? Então, vocês têm um elenco de questões que eu coloquei para vocês responderem, certo? Se vocês tiverem, eu até aconselho vocês a fazerem essas questões de avaliação primeiro. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo, que eu tiro as suas dúvidas. Tá ok, meninas e meninos? Aqui só tem meninas, né?
e pouquinhas, olha só. Bom, prof. Tá bom? Certo, meninas? Dúvidas? Gabriele, Carolina, Raquel, olha, nós discutimos aqui hoje muitas coisas importantes, e se vocês aprenderam tudo isso que nós falamos, com certeza vocês têm grande chance de acertar muitas questões de concurso por aí. Não só a minha provinha, mas como os concursos que vocês vão vir a fazer, com certeza. Tá bom? Um beijo para todos vocês. Tá Qualquer bom. coisa, podem contar comigo, tá bom? Boa semana de prova. Façam consciente para acertar tudo. Certo? Certo, professor. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Fiquem com Boa Deus. noite, professor. Um beijo. Boa noite.